9 meses sem apostar e eu nasci de novo. Nasci de novo porque depois de todo o período que eu passei viciado entre 2021 e 2025, viver as coisas que eu estou vivendo hoje é como se fosse de fato um recomeço. Depois de todas as coisas ruins que eu passei, momentos difíceis, momentos complicados, perda de dinheiro, perda da minha cabeça, perda do meu emocional, problemas de saúde, problemas envolvendo o meu relacionamento, tanto com amigos como o da minha companheira. Tudo isso foi muito triste, foi muito preocupante na época, mas hoje estar vivendo tudo que eu estou vivendo é sinal que valeu a pena. Valeu a pena ter saído do ciclo do vício, valeu a pena ter persistido, ter insistido, ter abrido mão de várias coisas que me impediam de sair, né, desse ciclo das apostas, e ver todas as coisas acontecendo hoje. Valeu muito a pena. Todo o esforço e todo o trabalho. Deixa eu atualizar vocês do que está acontecendo na minha vida, como eu sempre faço. Cada vídeo desse é uma comemoração, é sinal de que as coisas estão dando certo graças ao bom Deus. E vamos lá. As dívidas que eu falo nesse vídeo aqui, elas continuam sem ser pagas. Eu não mexi nelas não. É porque são dívidas antigas, não tem muito o que negociar. Eu estou esperando um feirão de CPF, limpa-nome, essas coisas que acontecem aí no meio do ano ou no final do ano. Estou esperando uma oportunidade dessa para poder negociar diretamente com as empresas e poder pagar um desconto nisso aí. E como são dívidas antigas, eu não tenho essa preocupação de pagar agora. Eu deixo elas lá paradinhas. Então esse valor ele continua em aberto. Mas de resto está tudo na normalidade. Contas aqui de casa sendo pagas normalmente, luz, telefone, internet, essas coisas todas que fazem minha vida girar. O parcelamento do carro, né? A prestação está em dia. Seguro do carro está em dia. E eu fiz algumas conquistas nesse período. Conquistas bem legais. Tenho comprado bastante coisas aqui para nossa vida, né? Para nossa casa. Comprei um armário lindo para a cozinha, à vista, no cash. E fiquei muito satisfeito com essa conquista. Porque a gente sabe, a gente que é viciado, todo o dinheiro que sobrava, todo o nosso salário, dinheiro guardado, tudo ia para as apostas. E hoje você poder colocar o seu dinheiro nas coisas que são realmente necessárias, em coisas que você vai comprar para sua casa, coisas que você vai dar de presente para alguma pessoa que você ama. Isso é muito bom. É você ver o seu dinheiro sendo direcionado para coisas boas, para coisas legais. E isso é muito bom. E tem acontecido isso aqui em casa. Eu estou com um projeto para voltar para a academia, né? Até porque a minha saúde ficou bastante deteriorada aí com esse processo de vício. E depois que eu parei, vocês sabem que eu fiquei extremamente preocupado com recaídas lá no início, o que foi um erro porque eu estava levando isso longe demais. Mas hoje em dia eu entendo que foi necessário, no meu caso. Você não precisa passar por isso. É claro que você tem que estar preocupado com as recaídas, mas não se torne escravo delas. Se torne uma pessoa livre. Decidiu parar de apostar? Siga sua vida com todos os cuidados, obviamente, mas vai viver as coisas boas que existem, mesmo com as dívidas, mesmo com os problemas. Vai viver a vida como se nada tivesse acontecido. Só se preocupe com a sua mente e com o seu emocional, sempre cuidando ali para poder manter tudo em equilíbrio. Esse foi um erro que eu cometi, infelizmente, na época. Eu fiquei muito preocupado, né, em demasia, com recaída, com essa coisa de voltar, justamente pelo histórico que eu tinha. E hoje eu entendo que eu poderia ter feito diferente. Poderia ter aliviado um pouco, né, mantendo os cuidados, mas a minha cabeça ela ficou muito preocupada com isso e eu perdi várias oportunidades por conta disso. Então hoje eu estou retomando toda a minha vida que eu tinha antes das apostas. Voltar para a academia, estou voltando para a faculdade, já entrei em contato com a minha antiga faculdade para pegar toda a documentação para fazer a transferência para a nova faculdade. Eu vou terminar o meu ensino superior. Eu tenho 8 períodos feitos, porém,
tem algumas matérias que eu deixei de fazer na época por causa do valor. Quando eu era mais novo, eu tinha a crença limitante que eu era incapaz, né, de passar no vestibular para fazer uma faculdade pública. Então eu decidi pagar para estudar. Mas chegou uma época que eu tinha que eliminar matérias para a mensalidade caber no meu bolso. Então, essas matérias ficaram pendentes e eu preciso terminá-las para poder me formar. E eu vou fazer ensino à distância, né? Fazer de casa, para poder concluir essa faculdade de administração que eu tenho. E depois eu pretendo fazer jornalismo, que é o meu sonho de juventude. Era o que eu queria fazer assim que eu saí do ensino médio e não consegui. Vou correr atrás disso. Depois eu ainda penso em fazer alguma coisa na área de psicologia, que também me trago muito interesse. Estou pensando aí nas possibilidades. No demais, a minha reserva de emergência, ela hoje se encontra no valor de R$ 5.000. Exatamente, eu consegui juntar R$ 5.000. Dividido no seguinte, R$ 2.000 eles estão investidos num LCI do Banco Inter, com vencimento para daqui a 6 meses, que é justamente para eu não mexer nesse dinheiro, ele ficar lá parado, rendendo. Então ele está lá paradinho. 2.000, né? R$ 1.000 ele fica num CDB de liquidez diária que eu posso pegar a qualquer momento. E esses R$ 1.000 é única e exclusivamente para caso aconteça alguma coisa no carro, eu ter ali um dinheiro para poder fazer alguma manutenção, comprar alguma peça, enfim, pneu, essas coisas que acontecem com o carro. Qualquer coisa que ele dê problema, eu tenho um dinheiro ali separadinho só para isso. É R$ 1.000 ali que eu deixo para o carro. E o restante do dinheiro, os 2.000, ele está num outro banco, também guardado, porém, eu uso ele como cartão de crédito. É dinheiro, né? Dinheiro mesmo, é lá o Pix lá de 2.000, só que esse valor, ele é revertido em cartão de crédito, em limite de cartão. Ou seja, se eu quiser fazer uma compra de 2.000 e parcelar em 10 vezes sem juros, eu posso, porque esse valor é como se fosse um limite de um cartão de crédito. Porque o meu nome é ruim, meu nome é sujo, vocês sabem disso. Então eu não tenho crédito na praça, eu não tenho cartão de crédito nenhum no meu nome. Eu não consigo crédito em lugar nenhum, já tentei, já fui em loja para poder fazer cartão. E o pessoal fala, caramba, teu nome é complicado. E eu falo, ó, se você soubesse a minha história aí, do meu passado aí, você, enfim, ia chorar junto comigo. Mas enfim, coisas boas acontecendo, graças a Deus. E por que eu falo de nascimento, de renascer? Porque quando a gente está nessa situação de vício, a gente não vê saída. A gente vê uma luz muito escura e a gente não vê fim do túnel, sabe? A gente fica preso naquela situação ali achando que o mundo vai acabar. E hoje, depois de ter saído dessa condição, vendo tudo isso acontecendo, é muito bom e ao mesmo tempo é como se fosse uma recompensa por todo o esforço que foi feito lá atrás, quando eu parei de apostar. Foi muito difícil, foi muito complicado. Para eu poder sair do ciclo, eu tive que abrir mão de muita coisa. Foi uma escolha minha. Eu abri mão das minhas redes sociais, eu abri mão das minhas amizades, eu fiquei recluso aqui dentro de casa, cuidando muito da minha cabeça, cuidando muito do meu emocional, justamente por esse medo da recaída. Eu poderia ter aliviado um pouco, mas foi a minha forma de fazer. Foi a forma que eu achei. Então, por mais que ela não tenha sido a melhor, hoje avaliando, ela funcionou. Isso não significa que você tenha que fazer o mesmo. Mas se você já fez um monte de coisa para poder sair e não consegue, por que não tentar? Você já eliminou as suas redes sociais que te fazem ter gatilhos para poder sair? Você já eliminou as casas de apostas definitivamente de todos os seus aparelhos que existem na sua casa, tanto telefone quanto notebook, tablet, etc. Você já fez isso? Você já deixou de seguir, caso você ainda tenha redes sociais? Você já deixou de seguir aquela galera que fica te influenciando a apostar? Você já fez tudo isso mesmo? Porque se você não tiver feito, experimente fazer. Porque numa situação de vício, qualquer coisa é gatilho. Eu recebo hoje em dia, como eu tenho tudo fora do meu alcance, né, rede social, essas coisas,
eu recebo SMS de propaganda de aposta. SMS, mensagem de texto, são mandadas para mim sobre casa de apostas, inclusive com propaganda da Virgínia. Então, tudo vira gatilho, mas hoje, com uma mente diferente, eu não caio mais nesse tipo de coisa. Mas se você está numa situação de saída de vício, se está recente, um gatilho desse pode fazer você voltar e é muito perigoso. Por isso que eu falo que cada vez mais você poder tirar essas coisas da sua vida, as casas de aposta do seu telefone, os aplicativos, se puder, coloque um bloqueador desses sites instalado no seu telefone, existem vários. Você desfazer por um período, não é para sempre não. Só por um período ali você se afastar das redes sociais. Facebook, Instagram, TikTok, tudo que te remeta a apostas. Fica afastado um pouquinho, um período ali de 6 meses, de 1 ano, dependendo, para você ver como é que as coisas vão começar a favorecer você. Ficar sem ver televisão durante um tempo, para quem aposta em futebol e vê propaganda aí na televisão de um monte de casas de apostas que te remetem a apostar, isso não é problema, isso não é vergonha, você deixar de fazer essas coisas para poder se cuidar. Porque só quem passa ou passou por uma situação de vício em apostas sabe o quanto se perdeu no meio do caminho. E não é só perda de dinheiro, eu falo todo vídeo aqui. É perda de dinheiro, é perda da sua mente, é perda do seu emocional, é perda de amizade, de relacionamento, de bens materiais. Tem gente vendendo as coisas dentro de casa para poder manter vício. Tem gente pegando dinheiro emprestado de amigos e não sabe como devolver. E tem gente furtando. Às vezes o marido pede para guardar um dinheiro ali para a esposa e a esposa pega e vai jogar. Às vezes a esposa pede para o marido guardar um dinheiro ali e o marido vai lá e pega para jogar. E simplesmente não tem como devolver. E além disso, tem a galera que vai pedir dinheiro para agiota, colocando a sua vida em risco, colocando a vida da sua família em risco, tendo o risco deles invadirem a casa, tirar pertences. Tem história de agressão, gente sendo cobrada pelo valor que pegou. Então é bastante complicado. E se você está nessa situação de fundo do poço, se você já está perdendo muito dinheiro com aposta, se você já não vê mais saída, procure ajuda. Procure ajuda de amigos, procure ajuda de familiares, de parentes, de pessoas de confiança. E se a coisa estiver muito feia, procure um médico, procure um especialista. Um psicólogo, um psiquiatra, procure grupos de apoio que eles existem e são fundamentais para te tirar dessa situação de vício, de fundo do poço, porque quando eu estava no ciclo, eu tive pessoas que me ajudaram e só assim eu consegui sair. E graças a Deus que eu pedi ajuda, graças a Deus que eu tive essa consciência, mesmo depois de 4 anos, depois de ter perdido muito dinheiro, mais de 80 mil reais, ter perdido todo o meu emocional, toda a minha cabeça para o jogo, ainda assim eu pedi ajuda e eu fui ajudado. E que bom que eu tomei essa decisão. Hoje eu agradeço muito essas pessoas, porque elas foram fundamentais para o meu processo de recuperação e por estar vivendo tudo que eu estou vivendo hoje. Hoje é como se eu não tivesse mais memórias da época que eu apostava. E que bom que isso aconteceu. É sinal que as coisas estão caminhando muito bem. E isso é que eu desejo para você. Desejo que você consiga sair desse ciclo do vício. Desejo que você refaça a sua vida como era antes de você apostar, com alegria, com felicidade, dinheiro no bolso, contas pagas, tranquilidade na mente, tranquilidade no coração e vivendo o melhor que a vida pode proporcionar. Aqui tem muito conteúdo para te ajudar se você está nesse processo de vício. Aqui tem muita informação para poder ajudar você a sair desse ciclo, para você entender o seu vício. Mas se você já fez de tudo e não consegue sair, procure sim ajuda médica, porque eles serão fundamentais para te tirar desse ciclo. E a você que me acompanha, muito obrigado. Obrigado por estar aqui toda semana acompanhando os vídeos, acompanhando as histórias que eu trago, acompanhando a minha vida. Gratidão, o canal ele está indo muito bem, alcançando números bem legais, graças a Deus. Continua crescendo, né, de forma pequena,
mas crescendo. E isso é muito bom, porque significa que o trabalho que está sendo feito aqui está alcançando pessoas e ajudando pessoas, e esse é o objetivo. E muito obrigado mais uma vez a todos os que me acompanham. Desejo a vocês o melhor. Desejo que tudo se resolva. Se você está numa situação de vício, que você possa sair. E se você já saiu, desejo que você almeje coisas boas para a sua vida, vá atrás dos seus sonhos, dos seus projetos, dos seus objetivos e que tudo ocorra bem. E muito obrigado por assistirem até aqui. Se cuidem e cuidem de suas vidas. E até o próximo vídeo.